CEOs ricos, romances ardentes, tramas de vingança estereotipadas e atuações exageradas. Sabe o tipo de vídeo ao qual estou me referindo? Isso faz parte de um novo entretenimento chamado microdrama, novelas rápidas compactadas em episódios verticais de 1 a 2 minutos. Sim, eles são ridículos e bregas, mas de algum jeito estão por toda a parte. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo do microdrama. Saudações, professores! Então, acho que minhas redes sociais sempre ficaram um pouco confusas sobre quem eu sou, provavelmente porque estou sempre pesquisando os assuntos mais estranhos para meus vídeos. Em um momento posso parecer uma pervertida, e em outros momentos eu posso... Bem, na maioria das vezes eu só pareço uma pervertida mesmo. Mas parece que o Instagram percebeu isso recentemente. Sou realmente uma mulher típica de 20 e poucos anos, pois de repente fui bombardeada por anúncios de microdramas assim. Sua vadia, você está 38 segundos atrasada. Já é ruim o suficiente. Você se esforça tanto para aparecer comigo, mas nem é uma boa empregada. O que está acontecendo aqui? E eu fico um pouco envergonhada de dizer que acabei cedendo. Eu sei como é. Ver a protagonista sendo intimidada por garotas maldosas me incomodou tanto que precisei vê-la se casar com o Chief Executive Officer bilionário e se vingar. Era como uma coceira, eu precisava coçar. Então, embora eu soubesse que o enredo ia ser uma loucura e a atuação ia ser vergonhosa. Mesmo assim, acabei baixando o Drama Wave e comprando o passe semanal só para terminar a série. Alerta de spoiler. O final foi tão ruim quanto eu esperava, e não sou a única a pensar assim. Atualmente, muitos desses microdramas têm centenas de milhões de visualizações, superando grandes sucessos de bilheteria. Eles não são populares só na Ásia, estão viralizando no exterior, com apps de microdrama somando mais de 300 milhões de usuários ativos nos Estados Unidos da América. Então, eu sei que alguns de vocês também estão assistindo isso em segredo. Agora, é claro, tudo isso levanta algumas perguntas. De onde surgiram tantos microdramas? Quem os produz de fato? E se eles são tão vergonhosos, por que tanta gente está viciada neles? O surgimento dos microdramas começou com o aplicativo chinês Kuaishou. Kuaishou é bem similar ao TikTok ou Douyin. Exceto que, em 2022, na verdade, era a plataforma de vídeos curtos mais popular no Brasil, de todos os lugares. Na época, muitos criadores de conteúdo brasileiros viralizavam com esquetes dramáticas em formato de novela, divididas em vários vídeos no Kuaishou. Então aqui temos alguns vídeos criados por Markelly Oliveira. Ela tinha 13 milhões de seguidores e era uma das maiores criadoras de novelas brasileiras. Só de ver o conteúdo dela, já se percebe a essência de um típico microdrama. O que está acontecendo? Será que eles vão ser pegos? Ok, acho que ele está chateado e está sendo grosseiro porque ela traiu. Alguns momentos depois, o que é isso agora? Fico me perguntando o que está acontecendo. Não, por favor, ele também está trapaceando. Com o tempo, empresas chinesas notaram a popularidade dessas novelas e lançaram plataformas como Dramabox e Real Shorts. Diferente do Kuaishou, esses apps produziram seus próprios microdramas internamente. Elas contratavam suas próprias equipes de produção, atores, roteiristas, e sim, foi basicamente assim que o gênero dos microdramas nasceu. Desde então, outros países como Coreia, Índia e Singapura também criaram seus próprios aplicativos de microdramas. E muitos dos dramas exibidos lá continham alguns elementos locais, ou tentavam atrair o próprio público local. Mas os mais interessantes são definitivamente os microdramas coreanos, porque há tantos que só posso descrever como dramas estilo Inferno dos Solteiros, cheios de sedução.
Com isso quero dizer que são basicamente reality shows coreanos de namoro falsos, onde o elenco se beija o tempo todo. Por outro lado, plataformas como Flick Reels tentaram atrair um público mais velho, criando o que eles chamam de dramas de cabelos grisalhos. Com títulos como Amor aos 50, de Jandagueira, a esposa de bilionário. Mas, independentemente do país ou do aplicativo de onde vem, todos esses microdramas basicamente seguem os mesmos poucos formatos genéricos. Primeiro, temos o clichê de Romeu e Julieta, uma história trágica de amantes fadados ao fracasso vindos de famílias inimigas. Depois, temos o clichê da rivalidade familiar, onde uma filha adotiva é intimidada por toda a sua família adotiva até que ela se case com um homem rico ou se sacrifique para provar que eles estão errados. Então, o que aconteceu aqui foi que a família adotiva dessa garota de repente se voltou contra ela depois que encontraram a filha biológica deles. E então ela decide desaparecer, congelando-se por 30 anos. Sim, é só ela entrando na cápsula de congelamento. E o mais comum de todos, a história da pobre garota que se torna esposa de um bilionário, onde a protagonista, geralmente algum tipo de trabalhadora ou faxineira, é maltratada por uma antagonista rica e malvada que está prometida a um bilionário, até que esse bilionário passa por perto e, meu Deus, cara de Pikachu chocado. Apaixona-se perdidamente pela protagonista. Claro, às vezes o contexto em torno das histórias pode ser um pouco diferente. Por exemplo, algumas podem ocorrer em cenários históricos, outras podem ter vampiros ou criaturas mágicas, variando conforme o público-alvo. Às vezes pode ocorrer uma inversão de papéis, como no caso daqueles dramas de cabelos prateados, onde em vez de a sogra malvada ser a antagonista, é a nora. Esse é o problema. Mas, em geral, vocês entenderam, todas essas histórias são praticamente iguais. Se você viu uma, já viu todas. Na verdade, às vezes quero dizer isso literalmente. Lembra da história da garota adotada que se congela por 30 anos? Sim, juro que já vi umas 10 versões desse mesmo microdrama. Tipo, literalmente o mesmo roteiro e tudo. Mas ok, se os microdramas também são previsíveis e repetitivos, então por que eles são tão populares? Além das respostas óbvias, como nossa atenção estar mais curta hoje. Eu acho que o maior motivo para a popularidade deles é, na verdade, porque essas histórias servem como fantasias perfeitas de autoinserção para o público. Vamos pegar as histórias de vingança, por exemplo. Você já foi maltratada por alguém? Depois do ocorrido, você fica revivendo o incidente e pensando no que poderia ter dito? Sim, isso acontece comigo sempre, e sei que muitas de vocês também se identificam. Afinal, todas nós passamos por traição ou abandono em algum momento da vida, mas raramente conseguimos fazer algo a respeito na hora. E é aí que esses microdramas entram, pois eles nos dão a satisfação de nos vingarmos de forma indireta através da protagonista. É uma adolescente sofrendo bullying na escola? Então Domando Meus Agressores é perfeito para você. Se você é uma esposa que está sendo traída, então você pode escolher algo como a vingança da esposa. Se você é uma mãe afastada ou uma mãe asiática decepcionada, talvez encontre esperança nesse drama. Abandonada pelos filhos, mimada pelo neto, o ponto é, com dezenas de milhares de microdramas por aí, com certeza existe pelo menos um que se relaciona com a sua situação atual.
Por outro lado, há microdramas que realizam fantasias de triângulos amorosos ou para maiores de 18 anos. Isso pode ser visto como vergonhoso ou inadequado para a televisão aberta. E eu acho que esse tipo de drama basicamente tem o mesmo tipo de apelo que, digamos, uma fanfic picante. A questão é que, mesmo criticando os microdramas, por causa dessas tramas e personagens simplistas, isso é justamente o que faz deles um material tão eficaz para a autoinserção. Em comparação com personagens tradicionalmente bem escritos que deveriam ter sua própria personalidade, peculiaridades e motivações, os personagens de microdrama são exatamente o oposto. De propósito, eles são feitos para serem o mais genéricos possível, para que possam servir como telas em branco para qualquer pessoa se projetar neles. E, da mesma forma, as tramas também são feitas para serem o mais simples possível. Serve só de base para sua fantasia, sem ser específico a ponto de afastar alguém. Além disso, essas plataformas te atraem permitindo assistir cerca de 10 episódios gratuitamente. É aí que eles vão acumular todo o bullying, a humilhação, as circunstâncias injustas, tudo para te deixar o mais excitada e incomodada possível. Quando você está prestes a ver a protagonista buscar vingança, eles te surpreendem com o temido paywall. Como você pode ver, há genialidade por trás desse conteúdo que apodrece o cérebro, mas ela não se limita ao roteiro. Mais interessante ainda são os métodos insanos usados para produzir em massa esses dramas repetitivos. Caso ainda não esteja óbvio, microdramas são meio que o Shein da indústria do entretenimento. Baratos, de baixa qualidade e produção rápida. Aplicativos de microdramas costumam lançar de 8 a 10 dramas por mês. Nem consigo fazer isso com meus vídeos do YouTube. Em comparação com uma série de televisão normal, que leva de 1 a 2 anos para ser produzida, um microdrama normalmente tem um tempo total de produção de menos de 2 meses. Sobre o tempo de gravação, os atores têm menos de uma semana para filmar todas as cenas. Como conseguem fazer tudo isso? É aqui que precisamos falar sobre a indústria dos estúdios de microdramas. Porque na China, o governo supostamente converteu várias instalações abandonadas pelo país em estúdios de aluguel em grande escala que oferecem tudo, desde cenários de filmagem até acomodação para o elenco e a equipe. Este local era uma quarentena da Covid, depois transformado com o aval do governo. Agora possui 200 cenários diferentes. De um tribunal ao metrô, de uma cirurgia a um avião. É exatamente a música que eles estão tentando usar. Isso é realmente muito inteligente, porque assim eles não precisam construir novos cenários para cada drama. Aqui eu tenho um vídeo muito bom de uma criadora chamada Almucelli, onde ela faz um tour por um desses estúdios de microdrama. Você está nos mostrando o depósito. Então, basicamente, eles têm tudo o que você precisaria agora. Esses estúdios de microdrama realmente reduzem o tempo de produção, mas tudo ainda é muito apressado. As horas de trabalho são longas, com os atores frequentemente tendo que gravar mais de 50 cenas em um dia, e o pagamento também não é muito alto. Atores de microdrama de alto nível recebem cerca de 2 a 3 mil dólares por dia, enquanto os intermediários ganham cerca de 150 dólares diários. Já os figurantes recebem só de 1 a 2 dólares por hora. Trágico. Como você pode imaginar, essa condição de trabalho não atrai os melhores atores e equipe. De fato, os requisitos para se tornar um ator de microdrama são quase inexistentes. Com a produção em massa de tantos dramas todo mês, há uma demanda quase infinita por talentos. Tanto que as produtoras estão dispostas até a contratar pessoas sem nenhuma experiência. Esse pode ser um ótimo trabalho de meio período, especialmente para estudantes de atuação ganharem experiência com trabalhos de baixo risco. Muitos idosos na China usam a atuação em microdramas para realizar sonhos de infância de se tornarem estrelas. Jujin espera que sua história siga o estilo Cinderela, de pobreza à riqueza, como nos próprios microdramas que... Empregue-o! Ele trabalhou na ferrovia e hoje vive da aposentadoria e de bicos como ator. No entanto, como muitos atores de microdramas não têm experiência no setor nem representação de agências, ficam ainda mais vulneráveis à exploração.
Uma reportagem recente destacou como alguns atores de microdramas nem sequer receberam contratos antes de começarem a trabalhar. Isso dificultou que eles tomassem medidas legais quando suas horas foram ampliadas ou não receberam o pagamento prometido. A baixa barreira de entrada fez a atuação em microdramas ganhar certa reputação, sendo ainda menosprezada por muitos espectadores e pessoas da indústria do entretenimento, que a consideram inferior à atuação tradicional. Isso não é totalmente infundado, mas obviamente não se aplica a todos os atores de microdramas por aí. Especialmente porque muitos são atores profissionais, idols e trainees que tiveram que atuar em microdramas para pagar as contas. Na verdade, eu reconheço vários ex-idols do K-pop nesses remakes ousados de Single Inferno que mencionei antes. E embora eu tenha certeza de que algum trabalho é melhor do que nenhum, é ruim saber que esses artistas podem acabar ficando presos para sempre no gênero de microdrama. Dito isso, as coisas estão mudando aos poucos. À medida que a indústria dos microdramas se expande, vários atores conseguiram conquistar bases de fãs bem grandes. Alguns exemplos incluem a rainha dos dramas curtos, Lee Kei, cujas séries já acumularam mais de 1 bilhão de visualizações no total. Assim como Jao Kye-chuan, que viralizou depois de estrelar microdramas populares como Que Garota Boa. Além disso, diretoras como Chen Qing-ji e Ji-ju também ganharam amplo reconhecimento por sua cinematografia e até conseguiram fazer uma transição bem-sucedida para dramas de alto orçamento. Atores e estúdios do mainstream também passam a se interessar mais por microdramas. Ji Jingdong é uma produtora que costumava trabalhar com cinema tradicional, mas ela diz que isso é o futuro, uma inovação para acompanhar a era. Assistindo vídeos verticais, dá pra maratonar vários episódios no metrô, né? E convenhamos, você nem chegou na metade de um episódio de televisão antes de chegar ao ponto. Com a rotina agitada e pressão no trabalho, ver vídeos verticais rapidamente acaba sendo relaxante. Na verdade, o estúdio que criou um dos meus K-dramas favoritos, a advogada extraordinária Woo Young-woo. Ela é tão fofa, mas sim, eles realmente anunciaram que já estão trabalhando em um novo microdrama. Então, será que a era dos microdramas cafonas e de baixo orçamento finalmente está chegando ao fim? Pessoalmente, acho que é só uma questão de tempo até isso acontecer, mas não vou mentir, com certeza vou sentir falta da era dos microdramas que temos agora. Acho que eles meio que me lembram dos vídeos do Darman ou daqueles filmes de Natal do Hallmark que são bem constrangedores. Também é engraçado e fácil de assistir, então tem seu charme. Mas essas são só minhas opiniões. Estou curiosa para saber o que vocês acham, então não deixem de me contar nos comentários. Se gostou do vídeo, agradeço se deixar um like e se inscrever no canal. Como sempre, todas as minhas anotações de pesquisa para este vídeo estarão no Patreon e é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau, obrigada por assistir e um agradecimento especial aos meus membros do Patreon por apoiarem o meu canal. Se você quiser assistir a vídeos de reação e outros conteúdos extras, não deixe de conferir isso no meu Patreon.